Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos últimos resultados da Uzi Minas, essa gigante do aço. O que será que os números do primeiro trimestre de 2026 contam pra gente sobre a empresa e sobre o mercado? É o que vamos descobrir agora. E olha, este não foi um trimestre qualquer, não. Foi um período, assim, crucial, que meio que redefiniu as regras do jogo. E não só para os Minas, viu? Foi para o mercado doméstico de aço como um todo. Uma verdadeira virada de chave. E para a gente sentir o tamanho dessa mudança, vamos direto para os números de impacto. Para começar, um salto de 56% no EBITDA ajustado consolidado, isso na comparação com o trimestre passado, é um crescimento bem robusto que já chama atenção. Mas o que realmente impressiona, que faz a gente parar para olhar, é este número aqui. Um aumento de 140% no EBITDA ajustado da divisão de siderurgia, que é, o coração da empresa. Isso mostra uma recuperação operacional muito forte. E o resultado final de tudo isso? Bom, um lucro líquido de 896 milhões de reais. Isso dá um crescimento, pasmem, de 596% sobre o trimestre anterior. É um número espantoso. Agora, a grande pergunta é, como eles chegaram nisso? Ok, então vamos organizar o raciocínio. Para a gente entender essa performance incrível, vamos passar por 4 pontos principais. Primeiro, as mudanças no mercado. Depois, o desempenho espetacular da siderurgia. Aí a gente olha a solidez financeira da empresa e, por fim, os desafios que vêm pela frente. Bom, para começar, é simplesmente impossível analisar esses números sem entender o cenário competitivo que mudou completamente. Um fator externo foi o grande responsável por essa virada. A própria administração da empresa faz questão de destacar isso aqui, ó. A dinâmica comercial do aço no Brasil mudou, e mudou de forma relevante. Tá, mas o que foi que aconteceu exatamente? O que a gente vê aqui é basicamente uma sequência de causa e efeito. Primeiro, o governo finalmente aplicou as tão esperadas tarifas antidumping sobre o aço que vem de fora. Com isso em vista, o que os importadores fizeram? Correram para antecipar as compras, para estocar aço antes que as novas regras entrassem em vigor. Isso gerou um pico de importação, mas agora a tendência de normalização, com o mercado bem mais protegido para a produção nacional. Certo? Entendido o cenário, vamos agora entrar na sala de máquinas da empresa para ver em detalhes como a divisão de siderurgia soube aproveitar e muito bem essas novas condições de mercado. Mas antes de seguir, uma pausa bem rápida. EBITDA, o que é isso afinal? De um jeito bem simples, é uma medida que mostra o quanto a operação principal da empresa é lucrativa, sabe? Sem contar os efeitos de juros, impostos e outras coisas. É basicamente a capacidade de gerar caixa com a operação. Agora, o interessante mesmo é quando a gente quebra aquele aumento de 140%. Vejam só que o maior impacto positivo veio de preço/mix, com 245 milhões a mais. O que isso quer dizer? Que a Uzi Minas conseguiu vender melhor, com preços e produtos mais rentáveis. E somado a isso, teve uma ajuda importante da redução de custos, ali no CPV. Foram esses os dois grandes motores do resultado. Olha, um resultado trimestral forte é ótimo, claro, mas o que garante a sustentabilidade lá na frente é a saúde financeira da companhia como um todo. E nesse ponto a história continua bem positiva. Esse número aqui negativo pode parecer estranho, mas é uma notícia excelente. É a alavancagem, ou seja, a relação entre a dívida líquida e o EBITDA. Ser negativa significa que a Uzi Minas tem uma posição de caixa líquido. Traduzindo, tem mais dinheiro em caixa do que dívidas para pagar. É uma verdadeira fortaleza financeira. E tem mais. Mesmo com investimentos bem pesados de 285 milhões de reais no trimestre, a empresa ainda conseguiu gerar 84 milhões em fluxo de caixa livre. Isso mostra uma disciplina financeira enorme e uma capacidade de gerar caixa mesmo enquanto está investindo pesado no futuro. Com essa base financeira tão sólida, vamos dar uma olhada para o futuro. O que a administração está esperando? E quais são os desafios e as oportunidades que aparecem no horizonte? Então, o ponto central aqui parece ser o equilíbrio. De um lado da balança, a gente tem fatores muito positivos. Um mercado interno mais protegido, ganhos de eficiência. Mas, do outro lado, temos os desafios globais que todo mundo conhece. Inflação pressionando custos, juros que demoram a cair, riscos na economia mundial. A gestão parece estar bem confiante, mas com os pés no chão, ciente desse cenário complexo.
E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A Uzi Minas claramente fortaleceu sua posição no mercado brasileiro, montou uma defesa sólida. Mas a grande questão que fica no ar é se o ataque, ou seja, sua capacidade de crescer e manter a rentabilidade, vai ser forte o suficiente para superar os desafios de uma economia global tão incerta. Uma pergunta que só os próximos trimestres vão poder. Gostou do resumo? Então se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. E não saia ainda. Clique no vídeo que está aparecendo na tela e continue aprendendo com a gente.